Se inscreve no canal e deixa o like, porque agora a gente vai falar sobre o assunto mais polêmico do Mengão nos últimos anos. Será que o estádio próprio do Mengão sai? Quando será que sai o tão esperado estádio próprio do Mengão? Acompanhe agora. O assunto de hoje é o tão sonhado e esperado estádio próprio do Mengão. O que você acha? Quando vai sair? Em entrevista recente, BAP, vice-diretor de futebol do Flamengo, veio a público e falou sobre o tão esperado estádio. Ele falou que, dependendo dele, ele prefere jogar no Maracanã ao invés de gastar dinheiro que o clube não tem e perder no futebol. Em entrevista recente, BAP soltou um balde de água fria na torcida. Segundo ele, o Flamengo não está focado no estádio, e sim em ganhar títulos e crescer esportivamente. Segundo ele, perder dentro de campo não é uma opção para o Flamengo no momento. Ele prefere jogar no Maracanã do que ter estádio e perder esportivamente. Ainda segundo ele, o Flamengo tem contrato para jogar mais 19 anos dentro do Maracanã. E ainda disse que tem 19 anos para pensar sobre o projeto. O que dá para tirar dessa entrevista é que o Flamengo não tem pressa de ver sobre o estádio. Afinal, o Maracanã é um estádio público onde é que o Maracanã tem contrato há 19 anos ainda. E você, torcedor, o que acha dessa declaração do BAP? Tá de acordo com ele? Prefere perder anticampo ou prefere ter o estádio próprio? E a conversa ainda foi além. BAP revelou que estudos de especialistas disse que o valor do estádio estaria muito acima do esperado e que o tempo de obra seria praticamente o dobro do que esperado pelo clube. E você, nação flamenguista, deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre esse assunto. Você prefere ganhar títulos ou ter estádio? Deixe aqui e vamos debater sobre o assunto. Esse assunto do estádio ainda vai dar muito o que falar daqui pra frente, afinal o Flamengo não está preocupado com o tema e pretende arrastar o máximo que der. O BAP, ele teve uma conversa ali informal com alguns jornalistas, o presidente do Flamengo, e ele acabou falando sobre o estádio, tá, do Flamengo. O BAP falou sobre o estádio do Flamengo, a gente tem a sonora, Kaique, para botar aí, porque ele foi bem taxativo. Ele disse que se o Flamengo tiver que virar SAF para bancar um estádio, ou que se o estádio prejudicar a performance esportiva do Flamengo, ele não quer o estádio nesse momento. Ele foi bem taxativo. Ele disse o seguinte, abre aspas para o BAP, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro da premiação, né, que ele disse. O estádio é um projeto para 50 anos. É um projeto. Minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF ou que vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo CT. Demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho Maracanã por 19 anos, né, pelo contrato que o Flamengo tem. Eu tenho 19 anos, né, diz o BAP aí, para fazer o estádio. Temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e mais clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão. E aí depois ele cita o Corinthians, hein, gente? Ele cita o Corinthians para desespero do velho Vamp. Ele diz o seguinte, os estudos demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito, o estádio, e nem no preço que foi comentado. Tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares. E a conclusão é que, infelizmente, vai demorar mais tempo e mais dinheiro do que foi colocado naquela época. Ele quer dizer com relação ao que colocaram os dirigentes antigos, né? Principalmente o Rodolfo Landim, que era o presidente. E ele continua. Infelizmente, é a vida como ela é. Vamos pegar o caso do Corinthians, por exemplo. Em 2012, foi campeão da Libertadores e do Mundial. Meus amigos corintianos diziam, daqui a 2 anos vamos ter o estádio e vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá, do ponto de vista esportivo,
Aprender com a experiência da gente é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. Você concorda com o BAP, Mauro? E outra, né? Ele ainda expôs o exemplo do Corinthians, que achou que ter o estádio ia ser maravilhoso e se tornou uma baita dívida para o clube de São Paulo. Ele escolheu um bom momento para tocar no assunto, né? Porque pegou agora o momento que o Flamengo está bem, o time venceu o Chelsea, então você toca nesse assunto e não gera uma repercussão negativa que haveria num outro contexto. O que ele falou não tem nada que acrescentar, óbvio que tem que ser assim. Ele tem que fazer o estágio na hora certa, no tempo certo, quando tiver o dinheiro para isso, a parceria necessária. Isso não existe ainda, então. Só que o Flamengo assumiu uma série de compromissos, né? Com a prefeitura, etc., né? De construção da obra, do entorno, prazos. Eu não sei como é que ele vai resolver. Agora, a ideia de não acelerar o processo é óbvia. O estádio sempre foi, como dissemos aqui há meses, uma plataforma de campanha eleitoral durante o processo de eleição do novo presidente do Flamengo. E a situação perdeu, mas comprou o terreno, tem terreno, tudo bem, é um ativo do clube, pertence ao clube agora, mas até construir o estádio vai uma distância muito grande. Acho que ele está sendo correto. Não tem nem muito o que acrescentar, não. Totalmente com o que ele está fazendo, aí é isso aí. Fazer o estágio na hora certa, no tempo certo. Vai se endividar. Ele citou o exemplo do Corinthians porque é o exemplo o pior possível. Entrou numa aventura de um estádio, quando poderia ter feito um estádio mais barato, poderia ter tentado ficar com o Pacaembu, que acabou sendo privatizado. Construiu o estádio, a torcida adora o estádio, é muito legal, mas o preço é muito alto, né? Uma dívida colossal. E a ela se juntou uma dívida enorme do clube e você vê o Corinthians nessa situação. Então, acho que ele está certo, é isso aí. Agora ele vai ter que resolver as questões dos prazos que o clube assumiu, né? Com relação à construção e tal, aí como é que isso vai ser equacionado, não sei. Vai precisar de habilidade política para poder esticar esses prazos e fazer essa obra num outro ritmo, bem mais lento. Agora, Mauro, a gente sempre fala, né? Você cita o exemplo do Palmeiras, que não gastou nada para ter o seu estádio. O Flamengo não conseguiria um parceiro com o tamanho que tem o Flamengo, com o tamanho que tem a torcida do Flamengo, um parceiro para construir o estádio para o Flamengo no perfil do estádio do Palmeiras, que a W Torre colocou todo o dinheiro, hoje ela usa o estádio para fazer shows também e divide ali os lucros com o Palmeiras. Claro, às vezes o Palmeiras perde alguns jogos na sua casa, mas que você mesmo diz que valeu muito a pena. Você não acha que o Flamengo consegue um parceiro como esse, como a W Torre foi para o Palmeiras? A questão é que a demanda de shows, de grandes shows de São Paulo é maior do que a do Rio, né? Então isso pesa também. Alguém tem que se interessar e esse alguém certamente vai querer usar o estádio como sócio durante, se for igual ao Palmeiras, 30 anos, entender que o estádio naquele local vai ter uma demanda de espetáculos que gerem receita. Ninguém vai construir por construir, vai construir para ganhar dinheiro depois. Então vai depender muito de estudos que apontem ou não nessa direção. Possível é. Agora cabe ao Flamengo buscar essa parceria. Se não for igual ao do Palmeiras, uma parceria que viabilize parte da obra. Eu acho muito difícil a construção do estádio sem um bom parceiro.